Boa noite, eu sou a Beatriz Silva Sanches, da turma P011 de Laboratório de Química, e no exame final eu vou apresentar o experimento 3 e 4. Bom, o experimento 3 é sobre soluções, e soluções são misturas homogêneas de dois ou mais produtos, uma vez que estão misturadas em um nível molecular. A gente tem no nosso exemplo do dia a dia o ar atmosférico e também a água do mar, ligas metálicas e etc., que são um exemplo de solução. É importante se conhecer o processo de solubilização em um nível molecular de uma substância e outra. Sabemos atualmente quais os fatores que afetam a dissolução de um sólido ou líquido em um determinado líquido. A importância das interações envolvidas entre as espécies solubilizadas, dissoluto e molécula dissolvente é a intensidade dessas interações, a partir da liberação ou absorção do calor. A quantidade de soluto dissolvida em uma dada quantidade de solvente a uma determinada temperatura é conhecida como solubilidade. O gráfico da solubilidade versus temperatura é conhecido como uma curva de solubilidade de uma substância. Se adicionarmos um sólido e um solvente imediatamente, ele inicia o processo da dissolução. À medida que continuamos adicionando soluto, este começa a depositar no fundo do recipiente, caracterizando uma solução saturada, uma vez que a solubilidade da substância foi alcançada. Uma solução em equilíbrio com o soluto não é dissolvido, é dito saturada. O soluto excedente não será dissolvido se adicionado a uma solução saturada. Em condições adequadas, é possível formar soluções com maior concentração de soluto. Estas são chamadas de soluções supersaturadas, tendo como uma importante característica a instabilidade. Nos resultados de discussões, podemos definir como solução os sistemas homogêneos, quando não formando uma ou mais substâncias que se misturam uma na outra. São chamados de soluções. Nesta mistura homogênea de substâncias puras, temos os átomos, moléculas ou os íons, na qual não há precipitação. Suas propriedades físico-químicas podem estar relacionadas com aquelas das substâncias originais. Solúveis, aqueles que se dissolvem no solvente. Como exemplo, nós temos o cloreto de sódio, sendo soluto, e a água sendo solvente. Pouco solúveis, apresentam uma certa dificuldade de dissolver no solvente. O hidróxido de cálcio seria o soluto, num exemplo, e a água seria o solvente. Os insolúveis, aqueles que simplesmente não se dissolvem no solvente, como, por exemplo, a areia sendo soluto e a água, novamente, sendo solvente. Bom, relação entre quantidade de soluto e solvente, há sempre um limite de soluto que consegue se dissolver. A temperatura é exclusivo fator físico capaz de modificar a solubilidade de um solvente com relação a um determinado soluto, o que depende da natureza. O soluto endotérmico é aquele que conseguimos dissolver uma maior massa, desde que o solvente esteja em uma temperatura superior que a do ambiente. O soluto exotérmico é aquele que conseguimos dissolver maior quantidade de massa, desde que o solvente esteja a uma temperatura menor que a temperatura ambiente, ou seja, quanto mais frio, maior a capacidade de dissolução. Aqui nós temos os resultados demonstrados em 5 tubos diferentes. Nós temos também a massa do KNO3, o volume da água em ml, a temperatura e a solubilidade de 100 gramas de água. Bom, no tubo 1 nós temos o 2,022 de massa. O volume da água é sempre o mesmo nos 5 tubos, que seriam 5 ml. A temperatura 27 graus Celsius e a solubilidade de 100 gramas de água, 40,44. Já no tubo 2, nós temos a massa de 3,011. O volume da água permanece 5 ml. A temperatura 36 graus, a solubilidade é 60,21. Já no tubo 3, 4,007, o volume d'água 5 ml, a temperatura a 47 graus Celsius e a solubilidade de 80,14. No tubo 4, a massa 5,07, o volume da água 5 ml, a temperatura 57 graus e a solubilidade a 101,48. Já no tubo 5, nós temos a massa de 6,014, o volume da água 5 ml, a temperatura 62 graus e a solubilidade a 120,28. Bom, aqui nós temos o gráfico do coeficiente de solubilidade do KNO3, que foi usado no experimento. Então, aqui nós temos
o aumento, né, na solubilidade, passando de inicialmente 40,4 para no final chegar a 120,3. Bom, aqui nós temos a temperatura inicial, que seria 27 graus no primeiro tubo, o valor lido na tabela, que foi de 40,5, né, da solubilidade, e o valor medido no experimento, que chegou a 40,4, dando um erro aí de 0,15%. No tempo do segundo tubo na temperatura do segundo tubo foi 36 graus, a solubilidade no valor da tabela foi 58,5 e no medido no experimento foi de 60,2, dando aí uma margem de erro de 2,85%. Já no Becker 3, né, nós temos uma temperatura de 47 graus, o valor que foi lido foi de 81,0 e o valor medido foi de 80,01. Então, deu uma média aí de 1,7% de erro. Já no tubo 4, né, tivemos a temperatura de 57 graus, a solubilidade que foi lido foi de 104, que foi medido no experimento deu 101, e deu um erro de 2,48%. Já no tubo 5, né, tivemos a temperatura de 62 graus, o valor foi de 119 da solubilidade e no experimento deu 120,3, dando aí uma margem de erro de 1,06%. Então, foi verificado que a linha que une os pontos da curva de solubilidade representa essencialmente a fronteira entre uma solução supersaturada acima da curva e insaturada abaixo da curva. Bom, o caso em questão, que estamos tratando de uma substância sólida, que no caso é representado por KNO3, também citado como soluto, para ser dissociado em água, até então, intuitivamente, podemos identificar que à medida que se adiciona o soluto à água, essa mistura não mais se homogeneizará, uma vez que chegará a um nível denominado saturação. Identificamos então que ao aquecer a mistura, podemos dissociar mais sal na mesma quantidade de água sem precipitação do corpo do fundo. Os ensaios mostram que há uma proporcionalidade entre a taxa e que se eleva a temperatura e a quantidade de sal dissolvido. Não chegamos a explorar os limites de aquecimento da água devido aos riscos, mas trabalhamos com uma pequena faixa de temperatura que pudemos detectar na relação. Sugerimos, então, que o ensaio que complemente uma faixa maior de temperatura e o estudo do comportamento de outras relações de soluto e solvente. Já no experimento 4, nós estudamos a cristalização, que é uma técnica de separação na qual o produto na forma de partículas sólidas, tipicamente cristalino, pode ser obtido a partir de uma solução homogênea saturada através da perda de solubilidade. O método mais comum usado para purificar os sólidos é a recristalização. Neste método é composta a impureza, que é dissolvida em um solvente e deixado cristalizar. À medida que os cristais formam, são excluídos da estrutura estrutural outros compostos dissolventes, considerados como impurezas da solução, que permitem a purificação do composto desejado. Bom, a solubilidade é a quantidade máxima de uma substância que pode ser desenvolvida em um determinado volume de solvente e a uma certa temperatura, resultando em um sistema estável. Bom, nós temos as três seguintes formas. A saturada, que é uma solução que contém a mesma quantidade de solvente, que é a solubilidade, que é até uma determinada temperatura. Insaturada, uma solução com uma quantidade de solvente inferior à solubilidade a uma dada temperatura. Supersaturado, uma solução com uma quantidade de solvente superior à solubilidade de uma dada temperatura. Uma solução supersaturada é instável, mesmo a menor perturbação do sistema faz com que o excesso da solução dissolvida precipite. Bom, aqui nós temos a massa da amostra, que foi 15,21, a massa do papel filtro, que foi 1,47, e a massa do papel filtro mais a amostra, que deu 11,561. Bom, para descobrir o rendimento do processo, é possível utilizar a seguinte relação. A massa da amostra, 100%, e a massa obtida, x%. Desse modo, é realizado os cálculos e dados obtidos, é possível concluir que o rendimento da amostra foi aproximadamente de 66,25%. Assim, é possível inferir que o rendimento encontrado foi um pouco abaixo do que esperado, que seria 70%. O processo de recristalização é útil em sua amplitude para recuperar compostos sólidos que estão associados em solventes.
que vem sendo um procedimento relativamente simples com um interessante nível de rendimento dado as perdas associadas. Sua vantagem está a possibilidade de remoção de impurezas contidas nessa mistura. Sua operação de separá-los dos sólidos e líquidos baseia-se em transferência de equilíbrio de massa através do movimento da matéria. Por fim, verificamos que a purificação através da recristalização tem função em retirada de impurezas de um composto. E é isso, muito obrigada e boa noite.